Fala pessoal, meu nome é Eduardo Fernandes, sou desenvolvedor Power Platform. Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje, nesse vídeo, a gente vai falar sobre um comparativo entre Named Fórmulas e OnStart. O que é um, o que é outro, quais são as vantagens de usar um e outro nas minhas aplicações Power Apps. Bom, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, dá o teu joinha no vídeo e compartilhe esse conteúdo para que ele alcance mais desenvolvedores, mais pessoas que se envolvem com a Power Platform. Bom, seguindo aqui então no nosso vídeo, a gente tem aqui a tela do Power Apps, um aplicativo em branco que a gente criou aqui no ambiente. E vou mostrar para vocês aqui também que eu tenho uma lista, que é a fonte de dados que a gente vai usar para os nossos exemplos nesse vídeo. Uma lista SharePoint que eu chamei de inventário, com duas colunas apenas, uma nome, uma quantidade, uma coluna de texto e uma coluna de número, tá? Aqui eu já coloquei alguns itens para a gente usar ao longo dos nossos exemplos ao longo desse vídeo. Voltando aqui para o Power Apps, bom, primeira coisa, a gente não pode deixar de perceber que é o layout do Power Apps que mudou. Eu estou na versão aqui, deixa eu confirmar, 3.24.103.17. O layout já está diferenciado aqui, tem algumas opções novas em configurações que a gente vai explorar ainda em alguns outros vídeos depois, mas deixa aí nos comentários o que você achou desse novo layout, se você curtiu, se você não curtiu, comenta aí e a gente vai bater um papo sobre isso. Bom, name de fórmulas e OnStart. Quando usar um, quando usar outro, o que é um, o que é outro. Basicamente, antigamente a gente só tinha essa opção aqui. Se você clicar aqui em App, dentro da tela do Power Apps, a gente antigamente só tinha essa opção de OnStart, ou seja, tudo que a gente precisava carregar na aplicação, a gente colocava no OnStart. Então, coleções que a gente vai usar, variáveis que a gente vai usar, enfim, a gente colocava tudo dentro do OnStart. De um tempo para cá, já há um bom tempo, a Microsoft implementou essa opção de fórmulas. Para mim, particularmente, o nome não é muito bom, porque, sei lá, me dá a impressão de que eu vou criar somente fórmulas aqui dentro. Fórmulas aí, eu me lembro, me remete muito a cálculos e essas coisas assim. Mas, na verdade, é um outro lugar onde a gente pode também colocar variáveis, onde a gente pode inicializar variáveis, tá? A grande diferença do fórmulas para um start, no start a gente pode colocar qualquer coisa, né? Collections, pode colocar, setar variáveis globais usando o set. No fórmulas, não. Tá? No fórmulas ele vai criar, você até pode criar tabelas, né? Coleções, pode criar também variáveis de texto, variáveis de registro, mas no fórmulas a grande diferença para o OnStart é que ali a gente vai usar apenas variáveis estáticas, ou seja, variáveis que podem alterar o seu conteúdo desde que a fonte de dados seja alterada, se eu estiver conectado a uma fonte de dados, mas a sua estrutura ela não muda. Ela não tem como mudar a sua estrutura em tempo de execução. A única forma que eu tenho de mudar um conteúdo de uma variável instanciada, inicializada, dentro da opção de fórmulas, as named fórmulas, como a gente vem falando, é alterando o seu conteúdo caso ela esteja conectada diretamente a uma fonte de dados. A gente vai ver isso tudo já já, tá? Então, primeiro a gente já conceituou, é um lugar onde a gente pode criar variáveis, né, também, só que são variáveis estáticas. Claro, fórmulas elas também agora podem ser usadas para as UDFs, né, como a gente chama, User Defined Functions, ou seja, a gente pode criar funções também e colocar dentro de fórmulas. Mas não é o contexto desse vídeo de hoje, a gente pode até voltar no outro vídeo para falar sobre as UDFs, tá? Hoje a gente vai trabalhar apenas com essa questão das variáveis realmente. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, por exemplo, é colocar aqui, eu gosto de iniciar as minhas variáveis e fórmulas com fx, tá? Mas tem gente que eu já vi também usando NF, name de fórmulas, enfim, você pode colocar da forma como você achar melhor, da forma como você convencionou na sua equipe, na sua empresa, tá? Eu costumo colocar como fx. Então, eu vou botar aqui, por exemplo, fx app version, por exemplo.
Eu gosto de colocar a versão do app, V1.0. Qual faltou o ponto? V1.0. Aqui você pode ver que quando eu instancio uma... Aqui, aliás, você já pode perceber algumas diferenças, né? Aqui, se eu for setar uma variável de texto como essa aqui, por exemplo, no onStart, eu teria que usar o set. Teria que criar uma variável global. Aí eu usaria gbl app version, ponto e vírgula, e colocaria o meu texto, v1.0. Pronto, setei a minha variável, tá? Se eu quiser colocar outras variáveis, eu coloco dois pontos e vírgula e coloco a próxima instrução abaixo. No Fórmulas não, tá? No Fórmulas a gente coloca dessa forma, fx app version igual, e aí vem o valor. Vou colocar aqui v1.0. Percebe que ele está me dando um erro aqui, ó. Colocou uma linhazinha vermelha. Porque toda name de fórmula, mesmo que não haja uma instrução posterior, precisa terminar com ponto e vírgula. Então eu tenho que colocar dois pontos e vírgula, tá? Claro, aqui o meu ambiente está todo em português, né? Se for ambiente em inglês, é um ponto e vírgula só. Mas eu tenho que terminar a minha instrução, mesmo que não tenha nada para baixo. Eu preciso colocar a minha instrução, encerrar a minha instrução com dois pontos e vírgula. Mas, beleza. Vamos montar aqui um outro exemplo. Deixa eu tirar essas variáveis daqui. Lembrando que tanto fórmulas quanto onStart estão aqui na árvore de elementos, está em app, tá? Então, eu vou tirar elas daqui. E vamos ao nosso exemplo, né? Para a gente avaliar quais são as vantagens e como usar um ou outro. Deixa eu colocar um rótulo de texto aqui. Essa aqui, esse lado eu vou usar para collection. E aqui eu vou só copiar e colar, porque esse lado aqui eu vou usar para name de fórmulas, tá? E aí aqui eu vou inserir uma galeria vertical desse lado. Eu só quero usar aqui título e subtítulo, não precisa de mais que isso. Vou copiar e colar e vou colocar aqui do lado a minha name de fórmulas. Vou passar um background aqui para a gente variar. Dessa para essa. Pronto. Beleza. Então aqui a gente criou duas galerias, né? E agora a gente vai alimentar essas duas galerias, tá? Eu vou criar aqui uma conexão com a minha lista de inventário. Então, eu tenho que adicionar esses dados. Inventário. Vou conectar. Beleza? E aí, aqui na minha name de fórmula, eu vou criar uma name de fórmula chamada fx inventário, que eu quero puxar a minha fonte de dados completa. Inventário. Simplesmente assim, tá? E eu vou também criar a mesma coisa, o mesmo conceito, só que no onStart. E aí no onStart eu vou fazer um clear collect, que eu vou chamar de call inventário, puxando também todos os registros que estão em inventário. Agora a gente vai alimentar aqui as duas galerias. Nessa galeria aqui eu vou colocar a minha collection, call inventário, e aqui a gente vai colocar a nossa name de fórmula. Não sei se você já percebeu aqui a diferença, né? Mas vamos lá. Eu vou alterar aqui. Aqui está o nome, aqui eu quero colocar a quantidade. Primeira diferença que a gente já pode perceber por aqui, deixa eu alterar aqui também. Aqui eu vou colocar a quantidade. Pronto. Primeira diferença que a gente já percebe é que assim que eu coloquei a fonte de dados na galeria do name de fórmulas, que a gente está usando name de fórmulas, ele já carregou para mim com os dados, tá?
Isso é uma primeira das vantagens que a gente tem quando a gente usa name de fórmulas. O valor da name de fórmula está sempre disponível. Ou seja, se a minha fonte de dados atualiza, a fórmula, a variável que eu usei em fórmulas, ela atualiza automaticamente. Eu não preciso ficar me preocupando em atualizar a collection, tá? Então, isso é uma grande vantagem quando a gente vai trabalhar com name de fórmulas. Aqui, por exemplo, para eu fazer essa collection aparecer na minha galeria, eu preciso executar o onStart. Então, tem que vir aqui no app, botão direito, executar onStart. Aí sim ela carrega. E toda alteração que eu fizer na minha fonte de dados, ela precisa ser recarregada. Então, por exemplo, eu salvei algum item, eu preciso salvar no SharePoint e preciso recarregar a minha collection. Já em name de fórmulas isso não acontece. Toda atualização que é feita na name de fórmula, ela é atualizada automaticamente, tá? Isso por quê? Porque ela trabalha com um conceito muito interessante, que é o conceito de só utilizar, só executar, só instanciar aquela variável quando ela é realmente utilizada. Então, por exemplo, aqui no onStart, quando eu venho aqui no onStart, quando eu carrego o meu onStart, a minha aplicação, ela vai carregar todas as fórmulas que tiverem contidas aqui dentro desse onStart, dessa propriedade. Já o fórmulas não. As fórmulas que são inseridas, as variáveis que são inseridas em fórmulas, elas são toda vez que ela aparece na tela, ela é reavaliada, ela é recarregada automaticamente. Então, isso já traz já um grande benefício para a gente utilizar name de fórmulas ao invés de usar as collections, tá? Então, aqui a gente já consegue perceber essa diferença de usabilidade, né, de uso entre as duas opções, tá? Mas aí a gente entra também numa desvantagem da name de fórmulas, que é o quê? O fato dela ser imutável. Aliás, isso pode ser uma vantagem, isso pode ser uma desvantagem, mas também pode ser uma vantagem, tá? Isso por quê? Porque eu garanto a integridade da estrutura. Eu sei que aquilo que eu defini lá na name de fórmula, por ela ser uma variável estática, ela ser uma variável imutável, eu sei que ela não vai ter a sua estrutura alterada. Eu não consigo alterar a estrutura dela ao longo da aplicação. Vamos pegar um exemplo aqui, tá? Aqui eu só tenho duas colunas, mas, sei lá, por alguma razão, no meio da minha aplicação, eu quis colocar mais uma coluna. Então, eu vou pegar aqui um botão e eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um clear collect, de novo, na minha call inventário. E dessa vez eu vou fazer um add columns. Vou fazer um add columns na minha fonte de dados inventário. A coluna que eu vou adicionar, eu vou dar o nome de tipo. E aqui eu vou colocar eletrônicos. Pronto, tá? Então aqui eu vou clicar no meu botão, né? Estou apertando o Alt aqui, eu vou clicar no botão, executou sem nenhum problema. Agora a gente vai ajustar aqui a nossa galeria. Tá? Vou subir isso aqui um pouquinho. Não estou me preocupando com o layout, tá, pessoal? Então, vou colocar aqui embaixo. E aqui eu vou colocar a minha nova estrutura, que é tipo eletrônicos. Ele aparece direitinho. Beleza. Aqui é a quantidade, aqui o tipo. Quero fazer a mesma coisa aqui com o name de fórmulas. Então, vamos lá. Vou adicionar um botão. Vamos fazer um... Aí, vamos seguir o mesmo conceito, tá? Consigo fazer um clear collect na fórmula, na minha variável da fórmula, fx inventário. Add columns, inventário, coluna tipo, eletrônicos. Ó, a princípio parece que foi, né? Então vamos lá. Vou clicar no botão. Deu erro.
ele não funciona porque eu não consigo mudar, não consigo não somente mudar a estrutura da minha variável. E, na verdade, eu não consigo modificar ela, tá? Eu não consigo adicionar novos valores nela e eu também não consigo mudar a sua estrutura. Por quê? Justamente porque ela é uma variável imutável. Eu não consigo mudar. Se eu quiser pegar aqui, por exemplo, nesse aqui, ao invés de um add columns, vou fazer aqui depois do select mesmo. Eu quiser fazer um collect nessa mesma inventário. E eu quiser colocar aqui nome, notebook celular, sei lá, PC gamer. Quantidade 1. Tipo, vamos manter aqui o eletrônicos. Se eu quiser fazer isso aqui, eu consigo fazer, ele carrega normalmente. Aqui não. Aqui eu não consigo. Mesmo que eu faça aqui, eu vou tirar isso aqui, collect, ele não consegue alterar a minha... Vou copiar daqui, né? Sempre que eu estou sofrendo. Vamos lá. Pegando aqui. Para que sofrer? Pronto. Se eu fizer isso aqui, ele não funciona, tá? Ou seja, eu não consigo alterar a estrutura e nem o conteúdo de uma named fórmula porque ela é imutável. Quando que ela vai mudar? Ela só vai mudar se a sua fonte de dados mudar. E aí ela só muda se eu estiver conectado diretamente a uma fonte de dados. Tá? Então ela não é atualizável ao longo da minha aplicação se a fonte de dados que está conectada direta nela, lá onde eu defini, onde eu instanciei ela aqui em fórmulas, não mudar. Então, até que a minha fonte de dados inventário mude, eu não consigo alterar ela manualmente. Aí a gente pode considerar como uma vantagem ou uma desvantagem, vai depender caso a caso. Tá? Eu, particularmente, tenho usado muito name de fórmulas e tem dado bastante certo, tem dado muito certo. Tá? Mas, beleza, vamos lá. Vamos para o próximo ponto. Como eu falei, isso pode trazer uma vantagem e uma desvantagem. Né? A vantagem, a desvantagem é justamente essa. Você não pode manipular ela como você quiser ao longo da aplicação, como você faz com uma collection que você instanciou ao longo do teu aplicativo ou no próprio OnStart. Mas isso também pode se tornar uma vantagem porque você mantém, como eu já disse, a integridade tanto do seu conteúdo como também da estrutura. Não permite que você fique adicionando colunas e aí você quebre talvez em algum ponto da sua aplicação alguma estrutura que tenha que ter aquela definição. Tá? Então, vai de caso a caso mesmo. Um outro ponto que é interessante da gente colocar é a questão da atualização dos dados, como a gente já vem falando. Né? Então, de novo, a name de fórmulas ela é recarregada automaticamente quando a minha fonte de dados muda, enquanto que a collection depende de uma alteração, uma modificação manual. Vamos fazer um exemplo aqui? Vou pegar esse meu botão aqui, tá? Vou pegar esse mesmo botão. Vou só chegar isso aqui um pouquinho mais para baixo, porque quando eu baixo aqui a barra de fórmula, ele a gente ter um visual melhor. Pronto, beleza. Então aqui eu tenho o botão. O que eu vou fazer aqui? Agora eu vou fazer diferente, tá? Eu vou... Opa! Mantém aqui. Eu vou criar um outro botão, melhor. Esse outro botão aqui, eu vou mudar a minha fonte de dados. Eu quero fazer um patch na minha lista de inventário. E aqui eu vou fazer um lookup, tá, gente? Eu não vou me preocupar muito com essas coisas, não. Vou fazer um lookup na minha lista inventário, aonde o nome é igual a notebook, por exemplo. Vamos atualizar aqui a quantidade dos meus itens de notebook. Então, eu vou colocar aqui quantidade 25, tá? Então, esse botão aqui vai executar um patch que vai atualizar minha fonte de dados, vai alterar o item notebook para 25. Então, vamos lá.
A gente vê os nomes. Pronto. Então, vou apertar o Alt, clicar no botão e executar. Você pode perceber que eu não fiz refresh, eu não fiz clear collection, eu não fiz nada. Se você olhar aqui para o lado direito, onde está name de fórmulas, Notebook atualizou automaticamente para 25. Por quê? Porque eu mudei a minha fonte de dados. Tá? Já na minha collection, não. Na minha collection, eu não alterei. Por quê? Porque a collection ela é um dado que está dentro da minha aplicação, estática na minha aplicação. Ela só vai ter seu conteúdo alterado se eu manualmente mandar que ela faça isso. Então, eu vou ter que pegar aqui e executar novamente esse clear collect para que ele atualize. Se eu não fizer isso, ela não atualiza, tá? Então, name de fórmulas, na minha opinião, sai aí em vantagem nesse sentido, tá? Agora, qual eu devo usar? Eu devo usar name de fórmulas ou devo usar collections na minha aplicação? Basicamente, a tua tomada de decisão tem que ser baseada em quê? Eu vou precisar mudar a estrutura da minha aplicação ao longo do tempo de execução dela? Se eu não precisar mudar essa estrutura, posso ir de name de fórmulas tranquilamente, tá? Name de fórmulas, como eu já falei, ela só é instanciada, ela só é inicializada quando ela aparece na tela. Então, isso traz também para nós ganhos de performance. Ou seja, imagina que eu tenho aqui 5 telas e eu tenho uma fórmula, uma variável, que ela só é usada quando eu acessar uma opção lá de configurações, por exemplo. Tá? Se eu colocar no OnStart, antes da minha aplicação inicializar, ele vai carregar todas as variáveis do OnStart. Se eu usar o name de fórmulas, ela só vai instanciar aquela variável quando eu acessar a minha tela aonde essa variável está sendo usada. Então, traz para nós também um ganho aí bem bacana de performance, tá? Fora que também você não precisa ficar pensando em vou fazer um patch ou um submit form, eu tenho que atualizar também na minha collection. Enfim, você não precisa se preocupar com isso porque ele atualiza automaticamente. Não serve para todos os casos, mas nas minhas aplicações que eu tenho desenvolvido, eu não tenho usado mais o OnStart, só em casos realmente muito, muito, muito específicos, mas que em 99% das vezes eu acabo optando por usar as named forms, tá? Bom, pessoal, então, mais uma vez, se vocês não são inscritos ainda no canal, faz a sua inscrição, deixa seu like aí se você curtiu o vídeo e compartilhe esse conteúdo com mais pessoas para alcançar mais desenvolvedores e usuários da Power Platform.